estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu, era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua, seja sobre a minha, seja sobre as nossas vidas. É uma alegria muito grande poder desfrutar desse tempo com você, para que por meio dessa transmissão eu e você nós possamos meditar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que traz conforto para as nossas vidas, que traz direção, que traz orientação para todos nós. Meus irmãos, sejam todos vocês muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, não nos conhece, muito prazer. Sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, e para nós vai ser uma alegria muito grande receber você, a sua família conosco, assim que os nossos encontros forem retomados. A todos os nossos irmãos, nosso grande abraço. Nós esperamos aí ansiosamente o momento de estarmos juntos novamente, presencialmente, cultuando ao Senhor. A gente sabe que, embora a gente possa desfrutar aí, existem ferramentas, né, que proporcionam, que facilitam a nossa vida em meio a esse atual momento que estamos atravessando, né? Hoje a gente tem aí as mídias sociais, tudo isso facilita, mas nada pode ser comparado ao fato de nós estarmos juntos presencialmente. Mas nós cremos que tudo isso é temporal, assim nós oramos a Deus, né? E crendo aí que no tempo do Senhor nós vamos estar juntos novamente. Esse é o nosso desejo, né? E é muito bom poder desfrutar
desse tempo com você. A nossa oração é que seja um tempo de edificação, um tempo de crescimento para as nossas vidas, através da palavra de Deus que nós vamos estar refletindo nesse momento. Meus queridos, nós vamos estar iniciando então hoje, conforme a gente já havia comunicado aí aos nossos irmãos, nós vamos estar começando hoje uma nova série de mensagens, uma série que tem como tema Deus está no controle. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento tão atípico, tão diferente. Há 2, 3 anos atrás, eu e você, nós não podíamos imaginar que tudo isso que está acontecendo poderia acontecer, né? E no meio de tudo isso, tantas pessoas estão tão preocupadas, tão aflitas, tão temerosas, né? Mas o fato é que eu e você, nós encontramos um conforto numa verdade. É a verdade que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é um mero telespectador, que assim como eu e você, está acompanhando todas as coisas, os acontecimentos, mas não sabe o fim que tudo isso vai dar. Não. Eu e você, nós somos assim. Mas Deus é diferente. Porque Deus, ele está no amanhã. Na verdade, o amanhã ele só acontece e irá acontecer da forma como irá acontecer, porque Deus, que é o autor da história, assim determinou. Deus, ele escreve, determina todas as coisas. Nunca nos esqueçamos, queridos, que Deus, ele governa sobre tudo, governa sobre todos. E como é bom nós descansarmos nessa verdade. Porque essa verdade, o fato de Deus estar no controle de todas as coisas, isso traz consolo para nós em meio ao caos. Isso traz alívio, isso traz paz aos nossos corações, mesmo em meio às tempestades. É no meio das tempestades que uma verdade como essa, ela vem sobre nós, se mostrando como um verdadeiro refúgio para os nossos corações. E queridos, Deus está no controle. É sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje e é sobre isso que nós vamos estar meditando nas próximas semanas. E para isso eu quero ler com você um texto que se encontra no Salmo de número 50. Salmo 50, verso 15, que diz o seguinte: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos orar? Bondoso Deus, é pela tua graça e misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. E se nós estamos de pé, oh Deus, é porque o Senhor tem nos sustentado. Papai querido, nós estamos vivendo um momento tão diferente, tão atípico, Senhor. E nesse tempo, Senhor, tantas pessoas estão preocupadas, aflitas, temerosas, Senhor. Mas Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para essa verdade, Senhor, que o Senhor reina e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, como isso serve de consolo para nós, Senhor, mesmo em meio às tribulações, de que nós não estamos jogados à nossa própria sorte, que nós não estamos aí jogados ao destino, Senhor, mas é o Senhor que rege todas as coisas e as nossas vidas estão nas tuas mãos. Fale conosco, fale com o teu povo, fale com as pessoas que estarão assistindo a esse vídeo, Senhor. Ministre aos nossos corações e que sejamos edificados pelo Senhor. Seja o teu nome bendito, exaltado, adorado, Senhor, por meio da tua santa palavra. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Você liga o noticiário, você acessa a internet, vai ver ali as notícias e você não vai ver outra coisa senão Covid-19. Isso tem tomado proporções cada vez maiores. E isso tem sido um problema não só aqui no Brasil, mas países ao redor de todo o mundo. Todas as pessoas estão aí, de alguma forma, falando e vendo os efeitos desse vírus. E aqui no Brasil não tem sido diferente. Aqui no Brasil, já mais de 290 mil pessoas já perderam suas vidas por conta desse vírus, né? Nós estamos aí presenciando uma média de morte aí de quase 3 mil pessoas por dia. E o fato é que eu e você, nós não sabemos se esses números eles irão aumentar ou se irão diminuir nos próximos dias. E eu não quero com tudo isso aqui, queridos, criar um drama a respeito desse vírus. Eu tenho as minhas posições em relação a isso e também a forma como a administração pública está lidando com tudo isso, mas independentemente se você acha ou não que a maneira como que o nosso Estado está lidando com tudo isso, mas o fato é que existe um problema real e pessoas estão morrendo por conta desse vírus. É um problema. E nós estamos vendo aí problemas ligados de uma forma direta com esse vírus aí, não só na área da saúde, mas problemas em outros âmbitos também ligados a esse vírus, né? Cidades estão paradas,
Empresas, comércios, serviços estão fechados, tudo relacionado a esse vírus. Ou seja, nós estamos vendo aí um Brasil que está de cabeça para baixo por conta disso. E é justamente por conta disso que não se fala de outra coisa a não ser coronavírus. E nós não sabemos, queridos, como que tudo isso vai acabar, né? A gente vê aí uma perspectiva de vacinação, todos os brasileiros até o final do ano, os homens aí fazendo seus planos e tudo mais, mas eu e você, nós não estamos no amanhã. E o fato de não termos o controle sobre o nosso amanhã, isso gera medo para as pessoas, isso gera ansiedade nas pessoas, isso gera preocupação nas pessoas. Por quê? Porque elas não têm um controle. Quando nós não temos o controle da situação, nós ficamos apavorados. Mas a questão é, meu irmão, eu e você, nós não precisamos ter o controle. Quem é que disse que eu e você, nós precisamos ter o controle? É uma grande ilusão acharmos que eu e você, que diante de um vírus tão microscópico como esse, né, isso mostrando aí a nossa pequenez, é uma grande ilusão acharmos que nós, seres limitados, podemos ter o controle de alguma coisa. Nós não temos o controle de nada. Mas como não ficar temeroso sabendo que nós não temos o controle de nada? A resposta é, meus irmãos, nós não ficamos temerosos, porque embora eu e você, nós não temos o controle da situação, nós não estamos no amanhã e nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus ele está lá. E Deus ele tem o controle da situação. Deus ele governa sobre tudo, ele governa sobre todos. E isso, meus queridos, traz paz aos nossos corações. Essa verdade traz calmaria para as nossas vidas. A convicção de que Deus está no controle. Deus não é um mero telespectador. Ele não é como eu e você que estamos presenciando aí e não sabemos qual vai ser o desfecho de tudo isso. Todas as coisas, aquelas que já aconteceram, aquelas que estão acontecendo e aquelas que vão acontecer, tudo isso está debaixo do governo de Deus. Todas as coisas, elas vão acontecer de acordo com a ciência e de acordo com a determinação do nosso Criador. E essa verdade, queridos, traz uma grande calmaria para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, momentos trágicos como esse, crises como essa, elas revelam, na verdade, muitas dúvidas. As dúvidas mais profundas e pessoais acerca de Deus em muitos corações. Porque é num momento como esse, onde muitas pessoas elas perguntam, Deus tem algo com tudo isso? Onde Deus está com tudo isso? O que Ele tem com tudo isso? Será que Deus ele tem alguma coisa com esse vírus? Meus irmãos, nós vemos essas dúvidas. Essas dúvidas elas brotam no coração de muitas pessoas. Mas o curioso é que essas dúvidas elas não são geradas somente diante das grandes crises, das grandes tragédias, das tragédias coletivas. Mas essas dúvidas elas também acontecem, essas dúvidas elas também se veem nas nossas tragédias pessoais. E ao contrário do Covid, que é Covid-19, né, porque começou lá na China no final de 2019, né, ou seja, é um vírus aí novo. Embora esse vírus aí que está colocando o mundo de cabeça para baixo seja um vírus novo, as nossas tragédias pessoais, elas não começaram agora. Eu tenho certeza que no decorrer da sua história, nos seus anos e anos aí de vida, você já se deparou com muitos momentos difíceis. Porque nós estamos sujeitos a tudo isso. Enquanto os nossos pés pisarem nesse mundo manchado, corrompido pelo pecado, eu e você nós teremos aí o dissabor de passar por momentos angustiantes. Momentos que geram temor, momentos que geram aflições, momentos que geram preocupações, momentos que nos provocam medo, anseios. Eu e você nós estamos sujeitos a tudo isso, queridos. E essas tragédias pessoais elas não são de agora. Eu tenho certeza, querido, que você, se já não passou, está passando, ou conhece pessoas que nesse exato momento, de repente, está passando por uma tragédia pessoal. Sabe, queridos, quantas pessoas aí que de repente estão sofrendo aí no seu casamento? Uma tragédia pessoal no seu casamento, um casamento infeliz. Ou então,
um pai, uma mãe, um casal, uma família aí chorando nesse momento, de repente por conta da decepção de uma gravidez interrompida, uma gravidez que foi interrompida de uma forma indesejada. Sabe, a dor de repente de pais, de um pai, de uma mãe, de ver de repente ali um seu filho rebelde, dando trabalho. Ou de repente, queridos, um pai de família que é o provedor do seu lar, num momento como esse, onde nós estamos atravessando aí uma crise econômica, num momento como esse, não saber mais como ele vai tirar o sustento para sua casa, o ganha-pão de cada dia. Pessoas estão passando por situações como essas, meus irmãos. Não somente isso, de repente, uma pessoa jovem, que ela acaba de tomar conhecimento de uma doença terminal. Os hospitais estão tomados aí de pessoas aí ligados à questão do coronavírus, mas não esqueçamos, queridos, que as outras doenças, as outras enfermidades, elas ainda existem. E nos hospitais não estão ali somente pessoas com coronavírus. Quantas pessoas que nesse momento estão lutando contra um câncer, quantas pessoas que estão enfermas, quantas pessoas que foram acidentadas e agora estão no leito de um hospital, lutando pela vida. Ou seja, meus irmãos, pessoas estão atravessando e tendo aí as suas lutas, as suas crises pessoais. Quantas pessoas, meus irmãos, que num momento como esse, estão atravessando momentos assim, de repente o luto não só porque perdeu alguém em relação ao vírus, mas um luto em relação a tantas outras tragédias que podem acontecer. Por exemplo, eu me lembro quando nós morávamos em Cianorte, nós estávamos voltando de Maringá, indo para Cianorte. Maringá é uma cidade vizinha ali, e no caminho nós estávamos ali na rodovia, a BR-323, né, conhecida ali no Paraná como a Rodovia da Morte. E nós estávamos chegando já em Cianorte, já estávamos chegando ali na nossa cidade, e aí nós nos deparamos com um acidente. Um carro bateu de frente com uma van com trabalhadores rurais. Foi um estrago, meus irmãos, foi um estrago. E a gente chegou ali momentos depois de ter acontecido o acidente. A equipe de resgate não havia chegado ainda. E aí nós continuamos o trajeto, já tinha bastante gente lhe dando assistência, nós não queríamos tumultuar ainda mais. E aí, pelo caminho, a gente viu os caminhões ali do Corpo de Bombeiros indo em direção ao local do acidente. No dia seguinte, nós tomamos o conhecimento de que, quando os bombeiros chegaram ali naquele lugar e uma bombeira foi começar ali o trabalho para dar assistência, ela descobre que o motorista daquele carro que colidiu com aquela Kombi era o seu filho. E ela viu ali o seu filho morto diante dela. Meus irmãos, tente imaginar uma situação como essa. Tente imaginar uma crise pessoal como essa. São tragédias, queridos, que as pessoas elas enfrentam. Nós podemos falar de uma tragédia pessoal gigantesca como essa, mas tem tragédias menores. Por exemplo, imagina a dor da pessoa que ela acabou de comprar um carro, depois de tanto trabalho, de tanto suor, tanta dedicação, o carro que seria ali para ajudar ali nas necessidades de ir e vir ali dele, da família e tudo mais, e depois de tanto trabalho consegue comprar o carro. E antes mesmo de conseguir pagar a primeira parcela, antes de fazer o seguro, o carro é furtado. Imagina isso. Nós já ouvimos de um irmão uma experiência como essa. Ele comprou um caminhão. Imagina você tirar um caminhão zero, eu não faço ideia hoje, parece que um caminhão hoje, uma concessionária, vai estar custando aí uns 500, 700 mil reais, penso eu. Mas imagina você comprar um caminhão num valor exorbitante como esse. E aí você está pagando ali as primeiras parcelas e você vê um caminhão num valor como esse, que é ferramenta de trabalho, sendo furtada e não tem seguro. Imagina o prejuízo. Meus irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês são exemplos de tragédias pessoais. Tragédias pessoais que eu e você, nós estamos sujeitos a tudo isso. Tragédias pessoais que nós enfrentamos. Sabe, meus irmãos? E não importa, talvez são tragédias coletivas, talvez sejam tragédias nível pessoal, talvez sejam tragédias, grandes tragédias, em proporções exorbitantes,
ou talvez sejam tragédias, numa proporção menor, talvez até uma coisinha que aos olhos dos outros seja uma coisa banal, mas que mexe com a gente. São tragédias. E no meio de todas essas coisas, no meio de todas essas tensões, nos perguntamos, onde Deus está? Onde Deus está no meio de tudo isso? Sabe, meus irmãos, por exemplo, me permita tomar aqui essa questão do coronavírus mais uma vez. Até pouco tempo atrás, o coronavírus era uma coisa distante. Era uma coisa distante. A gente começou vendo isso lá na China, de repente, chegou no Brasil, mas ainda assim era uma coisa distante. Mas eu tenho quase certeza que você já conhece alguém próximo de você, ou talvez até mesmo você já foi alcançado por isso. Talvez você já pegou o coronavírus. Mas eu conheço pessoas que já morreram por conta disso. Eu tenho amigos nesse momento que estão no hospital, internados, entubados por conta disso. Tudo isso é tragédias. E aí, diante de tudo isso, nós perguntamos, onde Deus está no meio de tudo isso? Pessoas, elas perguntam, será que Deus não se importa com as milhares de pessoas que estão sofrendo por conta desse vírus? Pessoas num momento como esse, seja em relação ao coronavírus, ou seja nos seus problemas, nas suas crises, nas suas tragédias pessoais, pessoas estão perguntando, será que Deus, ele se importa comigo? Meus irmãos, as nossas vidas, elas são cheias de acontecimentos. Se você fazer uma autoanálise da sua vida, você vai perceber que esses acontecimentos, eles são sim marcados de muitos momentos bons, momentos extraordinários, né? Momentos fascinantes. E esses momentos são os maiores. Mas há também, queridos, os momentos de frustrações. A nossa vida não é somente um mar de rosas. Na nossa vida nós enfrentamos frustrações, nós enfrentamos decepções, notícias negativas, e tudo isso nos aflige, tudo isso nos enfurece, tudo isso nos deixa preocupados. E é no meio dessas adversidades que nós somos tentados a perguntar, posso confiar em Deus? E de antemão, meus irmãos, posso dizer para você, sim, nós podemos confiar em Deus. Sabe, queridos, mesmo quando nós estamos vivendo um momento onde tudo vai bem, onde de repente as coisas estão acontecendo do jeitinho que nós sempre desejávamos, né? De repente para você, apesar de tudo isso que está acontecendo, de repente você não está sendo afetado por isso, de repente para você está tudo legal. Mas, meus irmãos, o fato é que eu e você, nós não sabemos o futuro. Isso me faz lembrar lá de Provérbios, capítulo 27, verso 1, que diz, não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele lhe trará. Sabe, queridos, você acorda de manhã para começar mais um dia, mas você não sabe como que esse dia ele vai terminar. Já disseram, e eu concordo, que a nossa vida é como se nós estivéssemos caminhando, e no meio do nosso caminho tem uma grande cortina, uma cortina grossa. E aí você vai atravessar essa cortina. Cada passo que você dá, essa cortina ela vai deslizando pelo seu rosto. Você vai andando ali e aquela cortina ela vai passando sobre você. Só que você não sabe o que tem do lado de lá. E a cada passo que você dá, um passo de cada vez, atravessando essa cortina, você se depara com momentos maravilhosos, momentos fascinantes. Mas conforme você vai andando também, você se depara ali com momentos inesperados. Mas conforme você também vai andando, você também se depara com momentos que você jamais gostaria que tivesse acontecido. Momentos indesejados. Momentos esses que traz angústia, momentos esses que traz dor. E, meus irmãos, quem segue a Cristo Jesus também não está isento de tudo isso. E o que nos chama a atenção é que a Bíblia vai nos mostrar, inclusive, sobre homens de Deus, tementes ao Senhor, que passaram por dificuldades. A Bíblia, ela não faz questão de mostrar isso para nós. A Bíblia jamais ela quer ocultar isso de nós, pelo contrário.
Homens que receberam de repente uma resposta que não esperavam. Olhemos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que por 3 vezes ele pede ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. 3 vezes ele implora a Deus, para só depois ele ouvir que a graça do Senhor lhe era suficiente. Olhemos para a história de José, por tudo aquilo que aquele jovem rapaz, ele passou, meus irmãos. Num dado momento ele implora ali para o copeiro de Faraó, que estava saindo ali da prisão. Lá em Gênesis 14 diz o seguinte, ele dizendo para esse copeiro: lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem a companhia de Faraó. Olha, você está indo para lá, você vai estar diante de Faraó. Quando você estiver lá, lembra de mim, lembra que eu estou aqui jogado nesse lugar. Mas a história vai nos mostrar que aquele homem se esqueceu de José, e José ficou ali por mais muito tempo. O escritor de Hebreus diz uma grande verdade com sinceridade. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 11 diz: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Sabe, queridos, todos nós estamos sujeitos a tudo isso. E é no meio das nossas adversidades, queridos. Eu pergunto, no meio dessas adversidades, nós podemos confiar em Deus? A resposta é claro que nós podemos confiar em Deus. É claro que nós podemos confiar em Deus, mas eis aqui um ponto muito importante. Porque para confiarmos em Deus, nós devemos sempre ver as nossas circunstâncias não com os nossos olhos, não com os nossos olhos humanos, esses olhos limitados, mas para nós confiarmos em Deus, nós precisamos ver as nossas circunstâncias com os olhos da fé. Entenda uma coisa, meu irmão, assim como a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir, o ouvir da mensagem do Evangelho, assim também a fé, a fé que vem que nos conduz a confiar em Deus no meio da nossa adversidade, ela vem por meio da palavra do Senhor. É pela palavra de Deus que eu e você nós temos a nossa fé recalibrada. Só nas Escrituras nós encontramos uma visão adequada do envolvimento de Deus com os nossos dramas. É somente nela, é somente nas Escrituras, aplicada no nosso coração por meio do Santo Espírito, que nós recebemos a graça maravilhosa de confiar em Deus nas nossas adversidades. É por meio das Escrituras que nós conhecemos a Deus e sabemos quem Ele é. E a partir do momento que nós o conhecemos, nós o admiramos, e então nós podemos ter ali todos os motivos, todos os fundamentos para que nós venhamos a confiar nele. Caso contrário, queridos, nós vamos ter uma fé opaca, uma fé errada, vacilante, porque nós não confiamos naquele que é o merecedor da nossa atenção. Queridos, ter fé para algumas pessoas, por exemplo, porque elas não conhecem as Escrituras, não conhecem o Deus que se revelou nas Escrituras, mas para muitas pessoas ter fé significa que tudo vai dar certo aos olhos delas, que tudo vai acontecer do jeito delas. Para elas, ter fé significa que elas vão receber uma cura. Para elas, ter fé significa que elas terão tudo aquilo que elas desejam, que elas esperam que aconteça. Mas, meus irmãos, ter fé não é nada disso. Ter fé é você confiar na vontade de Deus. Acreditar, meus irmãos, que as coisas vão acontecer do jeito que você espera que aconteça, isso não é fé em Deus, mas na verdade isso é você ter fé em você mesmo. E lembre-se, eu e você, nós não estamos no controle de absolutamente nada, mas Deus, Ele está. Ter fé não é nada disso. Mas, meus irmãos, ter fé é você continuar acreditando, é você continuar crendo que Deus, Ele está no controle, mesmo quando as coisas não aconteçam do jeito que você espera. Ter fé é você continuar confiando no Senhor, mesmo quando as coisas acontecem totalmente diferente daquilo que você esperava. Ter fé é você continuar confiando, é você continuar descansando no poder de Deus, mesmo quando os milagres não acontecem, mesmo quando uma cura não vem.
Nós continuamos crendo na vontade do Senhor, e é por conta disso que nós podemos dizer, conforme o Senhor Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade na nossa vida, na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Isso é a verdadeira fé. E é por meio das Escrituras que nós passamos a conhecer o Senhor, a sua vontade. É por meio da palavra que nós passamos a entender que o nosso Deus, Ele não é um boneco de palha, um espantalho que fica ali parado, que não faz nada. Mas que na verdade esse Deus, Ele governa sobre tudo. E esse Deus, Ele está em ação. E tudo que está acontecendo debaixo dos intentos dEle. Confiamos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e que ela vai se cumprir para o nosso bem. Por mais que hoje eu e você, nós não entendamos por que tudo isso acontece, por que pessoas estão nos hospitais, por que uma mãe chora, por que nós estamos sujeitos a problemas financeiros, por que uma pessoa perdeu seu emprego, nós não sabemos. Mas Ele é comigo, Ele é com você. E nós precisamos aprender a descansar no fato de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos 3 verdades essenciais sobre Deus. Verdades que devemos crer se eu e você nós pretendemos confiar nele de uma forma plena. É o fato de que Deus é absolutamente soberano, Deus é infinito em sabedoria e Deus é perfeito em amor. Além disso, queridos, já disseram e eu concordo, que Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, Ele tem o poder para fazer. Esse Deus, Ele está no controle. Mas olha só que interessante, lá em Lamentações, capítulo 3, verso 37 e 38, diz: quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas, sem que o Senhor não tenha ordenado? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal como o bem? Sabe, meus irmãos, no meio de tudo isso, onde as pessoas elas perguntam onde Deus está, uma passagem como essa, ela escandaliza muita gente, até mesmo cristãos. Sabe, queridos, as pessoas elas têm dificuldade para aceitar que tanto as desgraças quanto as bênçãos, elas provêm de Deus. Elas provêm de Deus. Você quer um exemplo? Olhemos para a cruz, meus irmãos. Olhemos para a cruz de Cristo Jesus. Deus sacrificou o seu próprio Filho pelos nossos pecados. E isso foi um ato maravilhoso de amor de Deus para conosco. Que coisa fascinante, que coisa extraordinária. Mas a gente se esquece, a gente ignora o quanto que essa experiência, a experiência da crucificação, ela foi amarga, ela foi dolorosa para Jesus. Ao ponto de que momentos antes, Jesus ele disse em oração: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que é fascinante é que Jesus ele não vacilou, não, ele confiou, ele se entregou, ele se lançou no controle soberano de Deus. Quando ele disse: todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, aqui está um convite para eu e você nós imitarmos quando nós atravessarmos os desertos da vida. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo que nós atravessamos esses momentos difíceis, momentos angustiantes, é não perder de vista que Deus ele é soberano e que Ele está no controle. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é justamente por causa disso que nós podemos, mesmo em meio ao caos, mesmo quando a situação é difícil para nós, mesmo quando nós não temos uma resposta, quando nós não sabemos os motivos, nós podemos dizer com base no Deus que se revelou a nós: todavia, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Oh, meus irmãos, em vez de eu e você nós nos escandalizarmos com a soberania de Deus, tanto na bênção como na desgraça, numa verdade como essa, eu e você nós podemos encontrar conforto.
consolação para os nossos corações. Porque qualquer que seja a adversidade, nós podemos estar certos de que o nosso Pai Celestial, Ele tem um propósito, e um propósito de amor nessa situação que você está enfrentando. Nesse momento que o Brasil está enfrentando, que o mundo está enfrentando, Deus tem um propósito em tudo isso. E tudo isso, de uma forma que eu e você, nós não entendemos no presente momento, que excede a nossa compreensão, tudo isso vai ser convertido para a glória do nome dEle. Porque esse Deus, Ele tem um plano. Deus, Ele não tem planos no plural. Deus, Ele tem um plano singular. E esse plano, Ele nunca mudou, e Ele nunca vai mudar. Sabe, queridos, isso me lembra também aquilo que o rei Ezequias ele disse lá em Isaías 38:17, quando diz: foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição. Meus irmãos, você consegue dizer isso? Olha só, foi para o meu benefício que tanto eu sofri. São situações que eu e você nós não entendemos hoje, mas que amanhã talvez o Senhor mostre para nós. No decorrer das nossas vidas, eu tenho certeza que você já vivenciou isso. Um momento tão difícil que você falava, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas que lá na frente, você poder naquele momento olhar para trás, você pode dizer, agora eu entendo por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Na verdade, aquilo que eu achei que era o meu mal, Deus converteu isso para o meu bem. Porque Deus está no controle. Sabe, queridos, Deus não enxerga, Deus não exerce a sua soberania, Deus não faz o que Ele faz por mero capricho. Não, Deus está fazendo tudo o que Ele está fazendo porque Ele quer brincar com as pessoas. Mas Deus Ele faz o que Ele faz de acordo com o seu amor infinito. E Ele faz o que Ele faz porque Ele considera aquilo que é o melhor para nós, mesmo quando eu e você nós não entendemos. É por causa disso que o profeta Jeremias ele pôde escrever lá em Lamentações capítulo 3, verso 32, embora entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não lhe agrada afligir nem entristecer os filhos dos homens. Deus, Ele está no controle. E tudo acontece debaixo dos teus propósitos. Sabe, meus irmãos, a soberania de Deus também ela é exercida em sabedoria infinita. E tudo isso vai além da nossa capacidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele pôde dizer lá em Romanos, capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Meus irmãos, Paulo aqui ele reconheceu que também precisamos aqui, eu e você, reconhecer, se nós queremos confiar em Deus, o fato de que o plano de Deus, o seu modo de executar tudo aquilo que Ele está fazendo, está acima da nossa compreensão. E é por isso, meus irmãos, que eu e você, nós precisamos aprender a confiar mesmo quando nós não entendemos. É descansar e confiar no amor dEle, no cuidado dEle, mesmo quando as coisas estão contrárias. Sabe, meus irmãos, Jesus ele não prometeu dar todas as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos dilemas. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. E que no meio dos nossos desertos, no meio das nossas aflições, que essa verdade, a certeza que nós estamos sempre, que nós sempre estaremos em boa companhia, que nós possamos encontrar nisso consolo para as nossas vidas. Sabe, meu irmão, não importa se a nossa dor ela é pequena ou se ela é grande. Não importa se a nossa dor ela é temporária ou se trata de algo que não tem fim. Nós precisamos aprender a confiar em Deus se nós quisermos glorificar o nome dEle no meio da nossa dor. Mas uma coisa eu falo para você, meu irmão. Se nós queremos verdadeiramente confiar em Deus, nós devemos conhecer a Ele de uma forma íntima. Nós devemos conhecer a Ele de uma forma pessoal. Nós devemos conhecer a Ele por com Ele caminhar.
Porque, queridos, não se trata, não basta você ter pais que conhecem a Deus. Não basta simplesmente você ter amigos, andar com pessoas que conhecem a Deus. Tudo isso é muito bom. Não basta você ter livros na sua prateleira que falam sobre Deus. Mas é necessário, é preciso que você tenha a sua experiência com Deus. Que você possa caminhar com Ele. Ter os seus ouvidos abertos para ouvir a voz dEle. Ter os seus olhos escancarados para ver Deus em todas as coisas à sua volta. É necessário com que eu e você nós desfrutemos dessa intimidade. É por isso que Davi ele pôde dizer lá no Salmo 9, verso 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Queridos, quando nós conhecemos ao Senhor de uma forma íntima, pessoal, quando nós temos o nosso relacionamento com o Senhor, aí sim nós vamos aprender, nós vamos poder confiar nele. Do contrário, nós vamos ver Deus como um estranho, e por conta disso nós vamos ficar com medo. Porque é um estranho, o estranho não vai se preocupar conosco. Na verdade, se nós queremos arrumar uma solução, então essa solução tem que partir de nós. E a gente começa a embaralhar as coisas, a gente perde de vista a nossa limitação, a nossa pequenez, e a gente não está mais enxergando um Deus que é grande, que governa sobre tudo e sobre todos. E aí então começa a brotar os anseios do nosso coração. Tudo por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus vai além dos livros. Os livros são ferramentas, mas não é somente um conhecimento teórico sobre Deus. Mas é um relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é conhecer a Ele de uma forma íntima, de uma forma pessoal. É mais do que eu e você nós conhecermos sobre Deus, mas é ter Ele como nosso amigo, como nosso Pai Celestial, e então nós confiamos nele, porque só quando nós conhecemos a Deus assim, eu e você, nós vamos poder confiar nele. Meus irmãos, no meio dessa situação que você está enfrentando nesse momento, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei como que essa crise coletiva está afetando você. Eu não sei quais são as suas preocupações nesse momento. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que você está aprendendo sobre Deus nesse momento? Como Deus tem falado com você? O que Deus está te ensinando, ou o que Deus pode te ensinar no meio de tudo isso que você está atravessando? Oh, querido, ore ao Senhor. Ore para que o Espírito Santo capacite você, para você ir além do que apenas conhecer fatos sobre Deus num momento como esse, mas que você seja capaz de verdadeiramente conhecê-lo, para que você seja capaz de verdadeiramente confiar nele de uma forma plena, no fato de que Deus está no controle. Meus queridos, muitas pessoas elas ficam apreensivas quanto ao seu futuro, é o que nós constatamos por aí. Pessoas elas vivem com medo do rumo que as coisas podem tomar, porque elas não estão no amanhã. Elas vivem ansiosas com respeito ao seu trabalho, elas vivem ansiosas com respeito às suas finanças, elas vivem preocupadas, ansiosas com respeito à sua família. Mas eu e você, nós precisamos descansar na providência de Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, e Ele está no controle dessa situação. Mesmo que situações difíceis aconteçam, mesmo que tempestades apareçam no horizonte, mesmo que os montes estremeçam, Deus ele continua no controle da situação. O nosso Deus, ele continua sentado no seu alto e sublime trono, e ele governa céus e terra, ele governa tudo e todos, e nossa vida está segura em suas mãos onipotentes. Não perca isso de vista. Portanto, Deus em seu amor sempre deseja o melhor para nós. Deus em sua sabedoria sempre sabe o que é o melhor. E Deus em sua soberania sempre tem o poder sobre tudo. E é por isso que nós podemos descansar na verdade desse versículo do Salmo 50 que nós lemos no início. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei.
e tu me glorificarás. Recorra ao Senhor. Recorra ao Senhor. Nesse tempo de aflição, nesse tempo de crises, recorra ao Senhor. Recorra a Ele, mas não de uma forma desconfiada. Mas recorra a Ele, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso. Deus sábio, rico em amor, Deus soberano. O Deus que está no controle de tudo, que está no controle da minha vida, que está no controle da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde. Deus, Ele está no controle. Recorremos a Ele na plena convicção de que Ele é comigo, que é com você, que Ele nos ama e Ele nos quer bem. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, é pela Tua graça, Senhor, que nós estamos aqui. E Deus, nós suplicamos ao Senhor, aplica a Tua palavra às nossas vidas. Meu Deus, o Senhor sabe exatamente o coração de cada um daqueles que estão acompanhando esse vídeo, essa transmissão, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos para que nesse tempo onde tantas e tantas pessoas estão tão alarmadas, aflitas, preocupadas, desesperadas, mas que em meio a essas tempestades, oh Deus, que nós possamos encontrar calmaria, tranquilidade, paz, consolo, refrigério para as nossas vidas no Senhor. Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós invocarmos ao Senhor no meio da nossa angústia, o Senhor, ó Pai, nos livrará e Tu, ó Pai, será glorificado, Senhor. Oh Deus, venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, Senhor. Oh Deus, e que não importa, Senhor, as situações que nós vamos enfrentar, que nós vamos ter fé no Senhor. Uma fé inabalável, na convicção de que o Senhor governa sobre tudo e que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando uma resposta não vem, mesmo quando as coisas não acontecem da forma como nós desejaríamos que acontecesse, mas que nós venhamos a confiar em Ti, na plena convicção de que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Cumpre em nós, ó Pai, o Teu querer. Faça, ó Pai, em nós aquilo que o Senhor bem desejar, Senhor, assim como o Senhor faz tudo aquilo que o Senhor bem entende nos céus. Essa é a nossa oração. Seja com o Teu povo, traga paz às nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, nesse tempo, Pai, onde as pessoas estão aí tão desesperadas, use as nossas vidas, Senhor, nos levante, para que nós sejamos um canal, Senhor, para revelar o Teu amor, para expor a Tua graça, para falar, Senhor, sobre a Tua soberania e para ajudar pessoas que se encontram em crise e em desespero, Senhor. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não se esqueça de nós estarmos orando uns pelos outros. Nesse tempo nós precisamos nos levantar em oração. Esteja orando pelos nossos irmãos, esteja orando pela nossa igreja, esteja orando pela nossa cidade, esteja orando pelo nosso país. Nós precisamos orar, nós precisamos recorrer a esse Deus na plena certeza que Ele está no controle de tudo. Que Deus abençoe sua vida, se assim o Senhor nos permitir. Próxima semana nós vamos desfrutar de mais uma outra transmissão. Se não, nós estaremos presencialmente juntos? Não sei, mas que Deus nos dê graça. Deus dê graça a você, Deus dê graça à sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Não somente hoje, mas até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.